Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Mateu trabalhava lado a lado com Amadeu, e após um dia longo e exaustivo de serviço, ambos retornavam juntos à pensão conversando sobre os negócios e preocupações da sociedade recém-formada. Mateu dizia que Francisco não era o patrão deles, mas possuía metade da sociedade, e Amadeu respondia que mesmo assim ele tinha dinheiro e, portanto, o controle. Mateu pedia para que Amadeu deixasse a desconfiança de lado e insistia que o melhor era trabalharem e esperar para ver o que aconteceria na divisão dos lucros. Amadeu desviava o olhar e observava Hortência. Toninho, preocupado, perguntava se Hernandes havia agredido Hortência, mas ela negava, embora deixasse claro que por pouco não aconteceu e que se ele ousasse colocar as mãos nela, agiria. Toninho comentava sobre a possibilidade de Hernandes aparecer para buscá-la, mas Hortência afirmava que só voltaria para casa acompanhada do filho e observava Amadeu discretamente. Dolores conversava com Juliana e dizia que Hortência não era feliz no casamento, e Juliana confirmava que ela já havia contado isso. Dolores questionava como o marido de Hortência poderia ter ciúmes de uma mulher como Juliana, insinuando que o ciúme era desnecessário. Maria explica que Florinda vinha da colônia dos italianos e estava ali para aprender a cozinhar, enquanto Leonora revelava que trouxe Florinda para servir a todos quando ela e o marido fossem embora. Angélica questiona se não havia alguém mais velha para trazer, mas Leonora respondia que todas tinham marido e filho para cuidar e que Florinda era uma moça muito séria. Leonora mencionava que o macarrão servido foi feito por Florinda e Gomesindo aprovava. Augusto questionava se Florinda sabia realmente preparar o macarrão e Angélica indagava por que ele estava insistindo nisso, enquanto Florinda confirmava que sabia. Marco Antônio informava que iria viajar com a mãe, e Francisco perguntava para onde. Marco Antônio revelava que iriam para a fazenda de Gomesindo, e comentava que esperava que Janete encontrasse um barão fazendeiro. E Francisco desejava que assim fosse, permitindo que Marco Antônio viajasse com a mãe e pedindo a Deus que os acompanhasse. Francisco ressaltava que não sabia que Marco Antônio ficaria ao lado da mãe. Janete e Marco Antônio partiam, ambos entrando no coche e seguindo para a fazenda. Marco Antônio comentava que Francisco tinha ciúmes de Janete, mas ela pedia para que ele não inventasse histórias. Marco Antônio lembrava que, ao informar Francisco sobre a viagem à fazenda, ele fez muitas perguntas, alegando que Janete não conhecia o marido. Janete então chamava Francisco de ex-marido e explicava que queria falar sobre Rosana, a irmã de Angélica. Marco Antônio perguntava o motivo e Janete respondia que queria saber mais sobre Rosana para facilitar as conversas futuras. Marco Antônio comentava que a vida de Rosana foi cheia de desilusões e que Mateu foi o menos culpado pelo que aconteceu em seu casamento. Janete perguntava o porquê e Marco Antônio explicava que Mateu foi obrigado a se casar com Rosana por ordem de Gomesindo. Janete comentava que, enquanto isso, Juliana estava fugindo de casa para ir atrás de Mateu e que ela estava certa ao nunca querer que Marco Antônio se casasse com Juliana. Marco Antônio admitia que, sendo assim, precisava reconhecer o que aconteceu. Janete afirmava que Francisco acreditava que ela foi a megera que arruinou o casamento de Marco Antônio e Juliana. Marco Antônio sugeria que mudassem de assunto e falassem de Francisco, mas Janete pedia para falar de outra coisa e comentava que Marco Antônio ajudou o pai nas mentiras para encobrir as sem-vergonhices de Francisco e comentava sobre as peças que lhe pregaram. Marco Antônio insistia em falar de Rosana enquanto o trem continuava a todo vapor. Mariana entrava no coche enquanto Damião pilotava e Juliana estendia algumas roupas. Ao chegarem ao destino, Damião aguardava e Mariana pedia que ele esperasse enquanto ela entrava na pensão de Dolores. Mariana questiona se Juliana estava morando ali e Dolores confirmava. Mariana dizia precisar falar muito com Juliana e ressaltava que a filha desta precisava dela. Juliana confusa pergunta o motivo e Mariana perguntava se Juliana ainda tinha leite materno para alimentar a filha, ao que Juliana respondia que não, alegando que havia secado. Mariana explicava que a filha de Juliana estava vomitando e por isso ela vinha buscá-la, lembrando que Janete havia viajado e não estava em casa, e que Damião aguardava ao lado de fora com o coche. Juliana então acompanhava Mariana para fora da pensão. Hortência perguntava a Dolores que história era aquela, e Dolores apenas dizia que era uma longa história e que não contaria. Juliana, em seguida, perguntava se Francisco tinha realmente ido embora de casa, e Mariana confirmava. Juliana, então, afirmava que não sentia nenhuma pena de Janete diante de tudo aquilo.
Juliana pergunta a Mariana como está sua filha, demonstrando preocupação e amor materno que não conseguia conter. E Mariana, com paciência e delicadeza, explica que a menina não aceita nenhum outro leite materno que não seja o da própria mãe, reforçando a ligação intensa entre mãe e filha. Juliana, com certo desespero contido, garante mais uma vez que seu leite já secou completamente, deixando claro que não há como substituir aquilo que a natureza lhe deu. E Mariana questiona quando isso aconteceu, tentando compreender os detalhes da situação. E Juliana responde que há 3 dias seu leite secou, deixando implícito que aquela mudança repentina aumentava sua preocupação. Mariana comenta ponderando sobre a possibilidade de que o leite materno volte a produzir-se, oferecendo uma esperança sutil à mãe angustiada, e acrescenta que espera sinceramente que Juliana consiga ter sua filha nos braços em breve, reforçando o vínculo entre elas e a importância daquele reencontro. Ao chegar no destino com Mariana, Juliana entra rapidamente na casa dos Maliano, com o coração acelerado e a mente concentrada em rever sua filha. Aproxima-se de Luísa e diz que quer ver sua filha imediatamente, sem perder tempo, e em seguida sobe as escadas com passos apressados, movida pela ansiedade e pelo amor materno. Ao avistar a menina, Juliana a pega nos braços e demonstra com uma alegria imensa, um misto de alívio, ternura e emoção, aproveitando aquele instante mágico e inesquecível, como se cada segundo fosse único e precioso. E Luísa comenta que mal a madame virou as costas e Mariana já havia ido buscar Juliana na pensão, indicando a rapidez que tudo aconteceu. E Antônio intervém dizendo que acha que Mariana agiu corretamente, enquanto Luísa afirma que não está recriminando Mariana de forma alguma, reconhecendo sua boa intenção e seu cuidado. E Mariana acrescenta que, embora Juliana esteja sem leite materno, há sempre um Deus que ajuda as mães em situações delicadas como essa, transmitindo esperança e fé. Enquanto isso, Janete comenta que a única orientação que havia dado a Mariana antes de sair foi que não permitisse que Juliana entrasse na casa, demonstrando preocupação com possíveis conflitos e a segurança da criança. E Marco Antônio intervém, lembrando que Francesco havia consentido que Juliana visse a filha quando quisesse, alegando que Francesco é um homem justo e que não havia motivo para proibi-la. Mas Janete questiona se Marco Antônio realmente acredita que Francesco não tem defeitos, recordando os nomes que ele já a chamou e lembrando também da recusa de Francesco em sentar à mesa como seu marido, atitudes que feriram profundamente seu orgulho e sentimento. E Marco Antônio explica que essas ações foram motivadas pela roda dos excluídos, onde Janete mandou deixar o filho de Juliana de fora, e reconhece que aquilo foi uma situação horrível, enquanto Janete questiona por que voltaram a tocar nesse assunto e se preocupa com a possibilidade de que, na ausência deles, Juliana pudesse entrar na casa e levar a filha embora. E Marco Antônio, percebendo a tensão, pede que mudem de assunto imediatamente, tentando acalmar os ânimos. Enquanto isso, Florinda passa roupas com cuidado. Gumecindo comenta que a situação do café melhorou um pouco, mas que ainda há motivos de preocupação. E Augusto intervém, ressaltando que a política do governo não está mais privilegiando os fazendeiros e que espera que as coisas mudem agora que Campos Salles assumiu o governo. E Gomesindo comenta que estão praticamente nas mãos dos ingleses. E Augusto afirma que Campos Salles pode mudar essa situação se tiver o apoio do Congresso. E os dois entram em um debate político acalorado, refletindo sobre o futuro das fazendas e das decisões do governo. Janete, curiosa, questiona se tudo aquilo realmente pertence a Gomesindo. E Marco Antônio explica que o cocheiro disse que Gomesindo é o maior fazendeiro da região. E Marco Antônio acaba mencionando seu avô na conversa, e Janete comenta que o pai de Marco Antônio odiava o avô, além de observar que, segundo Francisco, ele não se casou com ela por amor, mas sim comprou o direito de se casar, reforçando que tudo que Francisco pagou das dívidas de jogo não representava nem metade do que ele herdou do avô ao se casar com ela. E Marco Antônio rebate, dizendo que não é assim que Francisco conta, e Janete alega que Francisco sempre narra apenas o que lhe interessa. Juliana, sentindo-se tomada pela emoção e pelo amor à filha, decide que vai voltar para a pensão, mas Mariana questiona se ela pretende levar a filha consigo, e Juliana confirma que sim, explicando que deseja cuidar da menina e estar próxima dela. E Luísa observa e afirma que não há ninguém dos Maliano em casa naquele momento, reforçando a possibilidade de Juliana levar a filha sem impedimentos. E nesse instante, Juliana percebe que seu leite materno está começando a voltar, trazendo uma esperança renovada e fortalecendo sua determinação de permanecer junto da filha, cuidando dela com todo o amor e atenção que só a mamãe pode oferecer. Luísa pede que Mariana deixe Juliana levar a menina, entendendo que o desejo de mamãe estar junto da filha deve ser respeitado. E Marco Antônio, ao chegar na fazenda de Gumecindo, comenta com Janete que não há ninguém para recebê-los, ao que Maria prontamente responde que eles têm visitas, explicando que o amigo de Augusto chegou acompanhado de uma senhora. E Gumecindo questiona sobre quem seria, recebendo a informação de Maria de que se trata de Janete, conhecendo Maria do Socorro. Maria pede para que Janete se sinta à vontade em casa,
e também solicita a Augusto que leve as malas de Janete e Marco Antônio para dentro da residência, acrescentando que providenciará alguns refrescos para todos. Enquanto Juliana, satisfeita e aliviada, leva sua filha consigo. Todos seguem trabalhando nos cafezais, e Maria ordena a Leonora que prepare um bom refresco de limão e sirva na casa, enquanto Rosana, curiosa, pergunta quem chegou, e Maria informa que são Marco Antônio e a mãe dele. Angélica se prontifica a cumprimentá-los, e Maria pede para Rosana ir junto com a irmã, mas Rosana, ainda receosa, alega que irá ao quarto. Então Angélica recebe Janete e Marco Antônio sozinha, e em seguida tenta chamar Rosana, que comenta que eles conseguiram chegar e ainda trouxeram a mãe de Marco Antônio, questionando-se o que deve fazer agora. E Angélica aconselha que, se fosse Rosana, cumprimentaria a futura sogra, mas Rosana pede para que Angélica a deixe se acalmar primeiro. Angélica se retira após comentar que Rosana fica linda quando sorri, e Rosana permanece pensativa. Maria comenta que soube que Janete está com a neta, e Janete responde que Deus lhe deu essa graça, enquanto Angélica avisa que sua irmã Rosana já está vindo. Maria menciona a separação de sua filha, mas Gumercindo interrompe, dizendo que não vale a pena falar desses assuntos agora, e Janete comenta que são águas passadas, acrescentando que Rosana é forte. Augusto lembra que Janete teve a grandeza de permitir que Juliana visse a filha sempre que quisesse, e Marco Antônio dá a entender que também permitiu, pois não se pode esquecer que Juliana é mãe de sua filha. Leonora chega com os refrescos, enquanto Damião e Mariana ajudam Juliana a descer do coche com sua filha, e Juliana anuncia que irá levar a menina para o quarto, ao que Dolores questiona, e Mariana responde que permitiu que Juliana levasse a filha. Rosana, observando a cena pela janela, permanece pensativa, depois se olha no espelho, demonstrando satisfação com seu reflexo. Sai do quarto e respira fundo, absorvendo a situação e refletindo sobre os acontecimentos que estão se desenrolando diante dela.